Existe uma pergunta que quase ninguém se faz. E se o seu corpo não soubesse quantos anos você tem? Não é uma metáfora. Existem textos de mais de 2000 anos que já falavam sobre isso. E não apenas falavam, mas transformaram esse conhecimento em uma prática de apenas 7 minutos, passada em segredo de mestre para discípulo durante séculos, algo que hoje a ciência moderna começa a observar, mas ainda não conseguiu superar. É exatamente isso que você vai entender agora. O sistema moderno trata o envelhecimento como algo matemático. Você faz aniversário, o corpo começa a se desgastar, a energia diminui, como se fosse uma contagem regressiva que começa no dia em que você nasce e nunca mais para. E o mais curioso é que a maioria das pessoas aceita isso sem questionar. Mas existe algo que essa ideia não explica. Se o envelhecimento fosse apenas uma questão de tempo, todas as pessoas da mesma idade seriam parecidas. Teriam o mesmo nível de energia, a mesma clareza mental, o mesmo tipo de corpo. E você sabe que isso não acontece. Existem pessoas com 70 anos que parecem muito mais jovens, enquanto outras com 40 já parecem completamente desgastadas. Essa diferença não vem do calendário, ela vem de algo mais profundo. E isso é exatamente o que as tradições antigas já entendiam muito antes da ciência moderna existir. O Ayurveda, um sistema médico da Índia com mais de 3.000 anos, já falava sobre o envelhecimento precoce. Ele dizia que isso acontece quando existe um desequilíbrio interno, especialmente relacionado ao fluxo de energia no corpo. Segundo esse conhecimento, o corpo não envelhece simplesmente porque o tempo passa. Ele envelhece porque perde o ritmo, perde a capacidade de se regular. Sistemas que deveriam estar ativos ficam lentos, e os que deveriam descansar não conseguem parar. É como se o corpo deixasse de se comunicar consigo mesmo. E a solução que essa tradição apresentava não era remédio nem cirurgia, era algo muito mais simples: o controle consciente da respiração. Você pode pensar que isso é algo exclusivo da Índia antiga, mas não é. Na Grécia Antiga, Aristóteles falava sobre uma força chamada pneuma, que seria a energia vital que dá vida ao corpo e circula através da respiração. Na China, os mestres falavam sobre o Qi, uma energia que também circula pelo corpo, podendo ser bloqueada ou ativada. E na Índia, essa mesma energia era chamada de prana. 3 culturas diferentes em lugares totalmente separados, sem contato entre si, chegaram à mesma conclusão. A respiração não é apenas um processo automático, ela carrega algo além. E quando esse algo não flui corretamente, o corpo começa a se desgastar de formas que o tempo sozinho não explica. Isso não é coincidência. Coincidências não atravessam milhares de anos em diferentes partes do mundo. Isso é um conhecimento que sempre existiu, mas que em algum momento deixou de ser ensinado. E a pergunta que surge é: por que isso não te ensinaram? Porque se existe uma prática simples, de poucos minutos, sem custo, sem depender de ninguém, capaz de influenciar diretamente o funcionamento do seu corpo, isso faria você depender menos do sistema atual. Um corpo que sabe se cuidar, que entende como se recuperar, precisa de menos coisas externas. E no mundo moderno, dependência gera lucro. Mas antes de pensar nisso, existe uma pergunta ainda mais simples. Há quanto tempo você respira de forma automática, superficial, sem ritmo, sem consciência, como se fosse apenas algo acontecendo em segundo plano e não a ferramenta mais poderosa que você tem para mudar o seu estado? Se você vive assim há anos, então o problema não é que o seu corpo falhou. O problema é que ninguém te ensinou a usar essa ferramenta. E esse conhecimento foi preservado por civilizações inteiras durante milhares de anos, esperando o momento em que alguém estivesse pronto para usar de novo. E esse momento é agora. Para entender melhor por que essa prática funciona, precisamos voltar até a origem desse conhecimento, aos textos antigos, aos mestres e a toda a estrutura criada em torno da respiração. Mas antes de continuar, é interessante perceber algo. De onde você está assistindo isso agora? Em que parte do mundo você está e qual é a sua idade? Porque isso mostra o quanto esse conhecimento está alcançando pessoas de todos os lugares. Há mais de 2.200 anos, na Índia Antiga, um sábio chamado Patanjali organizou tudo o que havia sido aprendido até então. Ele reuniu o conhecimento acumulado por gerações e transformou isso em um sistema claro.
Esse sistema ficou conhecido como Yoga Sutras, onde ele descreveu 8 etapas para a transformação completa do ser humano. E não eram apenas ideias ou sugestões, era um caminho estruturado, direto e profundo para quem realmente quisesse evoluir. Essas 8 etapas não eram opcionais, cada uma delas prepara o caminho para a próxima, e sem esse processo completo, a transformação não acontece de verdade. A quarta dessas etapas é o pranayama, que é o controle da respiração, e isso não é algo secundário ou apenas um complemento para quem já resolveu o resto. É uma parte central do processo, tão importante quanto tudo que vem antes e depois. Patanjali colocou essa prática exatamente nessa posição porque entendia algo que hoje foi esquecido. Você não consegue transformar a mente sem antes transformar a respiração. O estado interno de uma pessoa está diretamente ligado à forma como ela respira. O que ele descreveu não era apenas teoria ou reflexão, era resultado de observação ao longo de muitos anos. Cada ensinamento era baseado na experiência real de várias gerações que testaram e validaram os mesmos efeitos no próprio corpo. Não existiam laboratórios modernos, mas existia algo tão forte quanto pessoas repetindo os mesmos processos durante séculos e chegando aos mesmos resultados. Tudo que não funcionava era descartado, só permaneceu aquilo que realmente dava resultado. Cerca de 1200 anos depois, no século XV, um mestre chamado Swatmarama expandiu esse conhecimento com ainda mais precisão. Ele escreveu um texto chamado Hatha Yoga Pradipika, que até hoje é uma das principais referências sobre o controle da respiração. Nesse texto, ele afirma algo direto. O domínio da respiração pode eliminar doenças. E isso não foi dito como metáfora ou algo simbólico, foi dito como uma instrução clara, com a mesma seriedade de alguém explicando o funcionamento de algo técnico. Por trás disso, existia um sistema bem estruturado. A tradição indiana falava sobre 72 mil canais no corpo por onde a energia vital circula. Desses, 3 são os principais. O primeiro é o Ida, que está ligado à narina esquerda e representa calma, introspecção e descanso. O segundo é o Pingala, ligado à narina direita, responsável pela ação, energia e movimento. Quando ele está ativo, o corpo se prepara para agir e a mente se volta para o mundo externo. E o terceiro é o Sushumna, que fica no centro e percorre a coluna. Esse canal não se ativa automaticamente. Ele só entra em funcionamento quando existe equilíbrio entre Ida e Pingala. Quando você respira de forma automática, rápida e sem consciência, esses fluxos acontecem sem direção. É como água correndo sem controle, sem força real e sem propósito. Mas quando você aprende a controlar a respiração, você passa a direcionar esse fluxo. E quando esse fluxo começa a ser direcionado da forma certa, ele não afeta apenas o seu corpo, ele começa a influenciar o seu estado interno, a forma como você pensa, como você reage e principalmente a forma como a sua realidade começa a responder a você. E é exatamente esse fluxo que faz com que você aumente a sua frequência, não só para melhorar a sua saúde e se sentir mais jovem, mas para se tornar uma pessoa magnética. É isso que os antigos usavam. Esse poder interno para atrair dinheiro de forma inesperada e abundante, e também para atrair amor e relacionamentos duradouros. Agora imagine usar esse poder que você tem para conseguir essas coisas. É exatamente o que o livro Seu Eu Superior ensina. Esse livro está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, e ele mostra exatamente como qualquer pessoa consegue atrair prosperidade, amor e saúde. Usando esse poder interno, é uma espécie de manual ancestral que ensina um passo a passo exato para qualquer pessoa, porque entender esse fluxo muda tudo, mas saber como aplicar isso na prática todos os dias é o que realmente transforma a sua realidade. E é justamente isso que esse livro entrega, um caminho claro para você alinhar sua mente, sua energia e suas ações, e começar a viver em uma frequência onde o dinheiro flui com mais facilidade, onde as oportunidades começam a aparecer e onde os relacionamentos deixam de ser instáveis e passam a ser consistentes. Se hoje você sente que está preso,
que as coisas não avançam, que parece que você sempre volta para o mesmo lugar, isso não é coincidência. É falta de direção interna, e o seu eu superior mostra exatamente como mudar isso, como reprogramar o seu estado interno e como transformar esse poder que você já tem em resultados reais na sua vida. Então vai agora no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo e acessa o livro Seu Eu Superior, porque uma coisa é saber que esse poder existe, outra completamente diferente é aprender a usar ele para criar a vida que você realmente quer. E agora, trazendo isso de volta para algo ainda mais concreto, existe também um ponto interessante que conecta esse conhecimento com a ciência. Em 1895, um médico alemão descobriu que as narinas não funcionam da mesma forma ao mesmo tempo. Elas se alternam em ciclos, aproximadamente a cada 90 minutos. A narina esquerda está ligada ao hemisfério direito do cérebro, responsável pela criatividade, intuição e relaxamento. Já a narina direita ativa o hemisfério esquerdo, ligado à lógica, ação e desempenho. Esse padrão foi descoberto com equipamentos modernos, mas já era conhecido há milhares de anos pelos mestres antigos. Isso mostra que a ciência, muitas vezes, apenas confirma o que já era observado antes. E isso levanta uma questão importante. Quantas outras coisas que hoje são vistas como espirituais ou sem comprovação, na verdade ainda não foram estudadas o suficiente? O que esses mestres construíram não foi uma religião no sentido comum. Foi um sistema completo de funcionamento do corpo humano. Um conjunto de práticas onde cada detalhe tem uma função específica, baseado em muitos anos de observação e refinamento. E por isso esse conhecimento era passado de forma completa, de pessoa para pessoa. Porque dividir ou simplificar demais esse sistema era a forma mais rápida de perder o que realmente fazia ele funcionar. Agora que você já entende de onde vem esse conhecimento e quem o preservou, chegou o momento de receber aquilo que realmente importa: a prática completa. São 7 minutos, divididos em 3 fases, e existe um detalhe na terceira fase que os mestres consideravam mais valioso do que todo o resto. A primeira fase se chama Nadi Shodhana. Em sânscrito, isso significa purificação dos canais, e esse nome não é simbólico, ele descreve exatamente o que acontece. Antes de começar, a postura é essencial. Sente-se com a coluna reta, não por questão de postura elegante, mas por um motivo direto. O canal central, chamado Sushumna, só pode ser ativado quando a coluna está alinhada. Isso não é metáfora, é uma questão estrutural do corpo. Um canal desalinhado não conduz bem, enquanto um canal reto permite o fluxo correto. Os textos antigos já deixavam isso claro, porque sabiam que, sem esse alinhamento, as próximas fases perdem grande parte do efeito. Agora, a posição da mão. A mão direita deve formar o que os textos chamam de Mudra Vishnu. Dobre o dedo indicador e o médio em direção à palma da mão. O polegar fica livre de um lado, enquanto o anelar e o dedo mínimo ficam livres do outro. Essa posição não é aleatória. O polegar será usado para fechar a narina direita, enquanto o anelar e o mínimo fecham a esquerda. Essa configuração foi definida dessa forma porque foi refinada ao longo de muitos anos de prática. Agora começa o ciclo. Feche a narina direita com o polegar e inspire lentamente pela narina esquerda, contando 4 tempos. Não precisa ser exato como um relógio, o importante é manter um ritmo confortável, sem forçar. Ao terminar a inspiração, feche as 2 narinas por um instante, apenas o tempo necessário para trocar os dedos. Em seguida, abra a narina direita e solte o ar contando 8 tempos, de forma lenta e natural, sem forçar a saída. Depois disso, inspire pela narina direita, novamente em 4 tempos. Feche as 2 narinas por um breve momento, abra à esquerda e expire em 8 tempos. Isso completa um ciclo. Durante 3 minutos, você repete esse processo de forma contínua, sem pausas e sem pressa. O mais importante não é contar com perfeição, mas manter o ritmo. Enquanto você faz isso, algo importante está acontecendo.
você está interferindo de forma consciente no ciclo natural das narinas, aquele mesmo que foi observado pela ciência. Você está equilibrando Ida e Pingala de forma ativa, preparando o terreno para ativar o canal central, o Sushumna, que só entra em funcionamento quando existe equilíbrio entre os dois. Os mestres chamavam isso de purificação porque entendiam que, antes de ativar algo mais profundo, era necessário limpar o caminho. É como acender um fogo. Primeiro você precisa garantir que o espaço esteja livre. Depois, o fogo pode crescer. Talvez você já tenha terminado um dia sentindo a mente cansada, mesmo sem ter feito esforço físico. Nos textos antigos, isso tem uma explicação clara. É o desequilíbrio entre Ida e Pingala, quando o corpo fica preso em um único estado por muito tempo, sem conseguir mudar. A prática dessa respiração pode começar a corrigir isso rapidamente. Não é algo que leva meses. O efeito começa no mesmo dia porque você está atuando diretamente em algo que já existe dentro de você, mas que nunca te ensinaram a usar. Existe também um impacto direto no cérebro. Ao alternar as narinas de forma consciente, você ativa e equilibra os dois lados do cérebro. Você tira o corpo do automático e passa a assumir o controle. E isso faz toda a diferença. Segundo os ensinamentos antigos, essa é a diferença entre viver no automático e viver com consciência. Outro ponto importante está na respiração mais longa na hora de soltar o ar. Expirar por mais tempo do que inspirar não é por acaso. Quando isso acontece, o sistema nervoso recebe um sinal claro de que pode relaxar. Depois de anos vivendo em um estado constante de alerta, com estímulos, pressa e pressão, o corpo se acostuma a estar sempre em tensão. Essa prática começa a inverter esse processo desde o primeiro ciclo, trazendo o corpo de volta a um estado mais equilibrado. Existe um detalhe que muitas pessoas mais experientes percebem nos primeiros dias dessa prática. Não é algo intenso ou chamativo, é algo muito mais sutil e justamente por isso é tão revelador. Depois dos 3 minutos, surge um momento curto, talvez de 10 a 15 segundos, em que os pensamentos simplesmente param. Isso não acontece porque você tentou controlar a mente ou fez algum esforço. Acontece porque o seu sistema nervoso acabou de receber um sinal que há muito tempo não recebia, o sinal de que pode relaxar. Esse pequeno momento já mostra que algo que estava desregulado começa a voltar ao equilíbrio. É por isso que os mestres colocaram essa prática como a primeira etapa, não como um aquecimento, mas como uma reorganização. É como afinar um instrumento antes de tocar. O que vem nas próximas fases exige que o corpo e a mente estejam preparados, mais equilibrados e receptivos. E é exatamente isso que essa primeira fase cria. São 3 minutos contínuos, repetindo os ciclos, sempre começando pela narina esquerda, ligada à calma. Essa é a primeira etapa. Ela limpa e organiza o sistema. Mas agora vem algo diferente. Algo que você não vê, mas consegue sentir claramente. Essa próxima técnica se chama Brahmari. Em sânscrito, o nome significa abelha negra. E esse nome não foi escolhido por acaso. Ele descreve exatamente o que acontece durante a prática. Um som interno, como um zumbido, que não sai para fora, mas vibra dentro de você. A técnica é simples. Feche os olhos, inspire profundamente pelo nariz, deixando o ar preencher o peito e o abdômen de forma natural. Ao soltar o ar, mantenha os lábios fechados e produza um som contínuo, como um suave, que vem do fundo da garganta. Esse som deve vibrar no rosto, passar pelas bochechas, subir até a testa e se espalhar pela parte de trás da cabeça. Não é um som forçado, nem um canto. É um som natural que acompanha a saída do ar. Você repete isso por cerca de 2 minutos. Inspira com calma, solta o ar com o zumbido e entre um ciclo e outro, permite um pequeno momento de silêncio. Esse silêncio também faz parte da prática. Durante esse processo, o som vibra dentro dos seios da face, que são estruturas ocas no crânio. Essas áreas ajudam a amplificar e conduzir essa vibração para dentro do corpo. E essa vibração alcança algo muito importante: o nervo vago. Esse é o nervo mais longo do corpo e conecta o cérebro a diversos órgãos como coração,
pulmões e intestino. Ele funciona como um canal de comunicação entre o que você pensa e o que o seu corpo sente. Quando essa vibração acontece, o estado do sistema nervoso muda. O que os antigos chamavam de acalmar a energia vital, hoje é conhecido como estimulação do nervo vago. O nome mudou, mas o efeito é o mesmo. Pesquisas modernas mostram que essa estimulação ajuda a reduzir inflamações no corpo. E a inflamação crônica é um dos principais fatores ligados ao envelhecimento acelerado. Dentro de cada célula existe um tipo de relógio. O estresse constante, níveis altos de tensão e um estado contínuo de alerta fazem esse relógio acelerar. Praticar esse tipo de respiração por apenas 2 minutos já começa a desacelerar esse processo. Não é algo mágico, é simplesmente o uso de um mecanismo natural do corpo que normalmente não é utilizado de forma consciente. Existe também uma relação importante com estudos científicos mais recentes. Foi observado que o estresse constante acelera o desgaste de estruturas ligadas ao envelhecimento das células e que nos necessitam transmitir esse desgaste também desacelera. Brahmari ajuda a transuberizar, ajuda a reduzir o cortisol e níveis altos de cortisol estão diretamente ligados ao desgaste do corpo ao longo do tempo. Essa relação não é complexa e os mestres antigos já compreendiam isso há séculos, mesmo sem usar termos técnicos. Existe também um detalhe nessa prática que raramente é mencionado hoje, mas que os textos antigos consideravam essencial. O fato de manter os olhos fechados e direcionar a atenção para dentro não é apenas uma questão de conforto, é uma orientação clara. Segundo os ensinamentos antigos, os sentidos funcionam como portas. Quando estão voltados para o mundo externo, consomem energia. Quando são direcionados para dentro, essa energia fica disponível para processos internos. Isso não é algo teórico. Qualquer pessoa pode perceber isso na prática. Quando você fecha os olhos e mantém o foco no zumbido, a vibração se torna muito mais intensa. A concentração amplifica o efeito. Isso já era conhecido há muito tempo. A prática continua por 2 minutos, mantendo o ritmo natural, sem forçar o som. O importante não é o tom da voz, mas a vibração que percorre a cabeça enquanto o ar sai. Talvez você já tenha sentido uma sensação de calma ao fazer um som assim sem perceber. Isso não era imaginação. Você estava ativando algo real dentro do seu corpo, mesmo sem saber. A diferença é que os mestres transformaram isso em um método estruturado, com tempo e intenção. Agora vem a terceira fase, que era considerada a mais importante de todas. Não porque fosse perigosa, mas porque quem realmente entendesse essa parte não precisaria de mais explicações sobre o funcionamento do corpo e do tempo. Essa fase se chama Kumbhaka, e se existe um conceito que precisa ficar claro, é esse. A forma como você aprendeu a respirar hoje é contínua, rápida e sem pausas, como se parar por um instante fosse algo errado. A maioria das pessoas nem percebe isso, apenas respira assim o tempo todo. Segundo os textos antigos, esse padrão é justamente o que acelera o desgaste do corpo. Kumbhaka significa retenção da respiração. É o momento em que o ar para, e é justamente a parte que muitas pessoas ignoram por parecer desconfortável ou desnecessária. Mas para os mestres, esse é o ponto central de toda a prática. Não é um detalhe, é o núcleo. Existem 2 formas de retenção. Uma acontece depois de inspirar, quando a energia está no seu ponto mais forte dentro do corpo. A outra acontece depois de expirar, quando o corpo está em um estado de vazio e silêncio. Neste caso, a prática começa com a retenção após a inspiração, que é mais acessível. A proporção ensinada é simples. Inspire em 4 tempos, segure por 16 e solte em 8. Isso cria um ritmo específico, onde a retenção dura mais tempo que a inspiração e a expiração. Essa proporção não é aleatória. Durante a inspiração, a energia entra. Durante a expiração, ela se movimenta. Mas durante a retenção, essa energia se fixa no corpo. É como a diferença entre água que passa rapidamente por uma superfície
e água que realmente penetra e é absorvida. Segundo os ensinamentos, é nesse momento de pausa que o corpo absorve tudo o que foi ativado nas fases anteriores. O equilíbrio da primeira etapa e a calma da segunda se integram de forma mais profunda. É como se, por um instante, o tempo desacelerasse dentro de você. Mas existe um ponto importante aqui. Kumbhaka não significa prender a respiração com esforço. Prender envolve tensão, luta contra o próprio corpo. Se você sente isso, está fazendo errado. Kumbhaka é sustentar a respiração com calma. É manter o ar de forma natural, sem forçar, sem resistência. É uma diferença sutil, mas essencial para que a prática funcione corretamente. O seu corpo não entra em luta, ele simplesmente descansa nesse instante. Existe uma sutileza nessa diferença que só pode ser compreendida na prática, e quando você percebe isso, entende exatamente o que os textos antigos estavam descrevendo. Agora pratique ciclos com 4 tempos de inspiração, 16 de retenção e 8 de expiração durante 2 minutos completos. Se no começo 16 parecer difícil, reduza. O mais importante não é o número exato, mas a proporção. Se começar com 2 tempos, retenha por 8 e solte em 4. Se for 3, retenha por 12 e expire em 6. Com o tempo, o próprio corpo vai se ajustar naturalmente. Os mestres já sabiam disso, por isso, eles não fixavam um número rígido, mas sim a proporção. E há um ponto muito importante sobre o que acontece durante a retenção. Esses momentos não são um vazio passivo. Pelo contrário, são os mais ativos de toda a prática, mesmo que por fora pareça que nada está acontecendo. Os textos descrevem esse instante como o momento em que o fogo interno se intensifica. É como quando você sopra levemente sobre brasas. O ar ajuda a ativar, mas o calor mais forte surge logo depois, quando tudo fica em silêncio. A retenção é exatamente esse momento. O corpo continua trabalhando, mas agora sem precisar da sua intervenção direta. E existe algo ainda mais interessante que amplia essa compreensão. Esse conhecimento não apareceu apenas em uma cultura. Na tradição taoísta da China, com mais de 2000 anos, existe uma prática chamada respiração embrionária, cujo objetivo também era influenciar o envelhecimento e o funcionamento do corpo. O ponto central dessa prática é o mesmo: a retenção da respiração como um portal para a transformação interna. Assim como no pranayama da Índia, o foco não está apenas no movimento do ar, mas no momento em que ele para. 2 culturas diferentes, sem contato entre si, chegaram à mesma prática e ao mesmo entendimento. Isso mostra que existe algo nesse momento de pausa que o corpo reconhece como um ponto de transformação profunda. Se você somar isso ao fato de que os gregos falavam de uma energia vital ligada à respiração, os chineses chamavam de Qi e os indianos de prana, começa a ficar claro que não se trata de uma crença isolada, mas de um padrão observado em diferentes lugares do mundo. E ainda existe um terceiro ponto que reforça tudo isso. Povos indígenas da América do Sul, sem qualquer contato com essas outras tradições, também desenvolveram práticas baseadas no controle da respiração como parte central de seus rituais de cura e transformação. O princípio era o mesmo: usar a pausa da respiração para acessar algo mais profundo dentro do corpo. 4 tradições diferentes, em regiões completamente separadas, chegaram à mesma conclusão. Isso não é coincidência. É algo que sempre esteve presente, esperando ser redescoberto. Agora, pratique o Kumbhaka seguindo essa proporção por 2 minutos. Isso completa o ciclo das 3 fases, totalizando 7 minutos. E quando terminar, apenas observe. Não espere algo exagerado ou imediato. Perceba algo mais simples e real, como é o silêncio dentro de você quando você finalmente dá espaço para ele existir. 3 fases, 7 minutos, um sistema completo. Agora surge a pergunta mais comum: quando praticar? Como fazer isso da melhor forma? Quais detalhes realmente fazem diferença? Os textos antigos não deixavam isso ao acaso. Existia um horário considerado ideal, chamado Brahma Muhurta,
que acontece cerca de 90 minutos antes do nascer do sol. Nesse momento, o corpo acabou de passar pelo período mais profundo de descanso. Os canais de energia estão mais receptivos e o ambiente ainda está silencioso, sem interferências externas. É considerado o momento mais limpo do dia para essa prática. Mas se esse horário não for possível para você, existe uma segunda opção muito eficaz: antes de dormir. Nesse caso, a prática não serve para ativar, mas para acalmar o sistema. As 3 fases ajudam a reorganizar o sistema nervoso, preparando o corpo para um descanso mais profundo. Existe algo ainda mais importante do que o horário em si: o que você faz antes e depois desses 7 minutos. Imagine 2 formas de começar o dia. Na primeira, você pega o celular assim que acorda. Antes mesmo de despertar totalmente, já está recebendo informações, mensagens e estímulos externos. Sua mente se acelera e você começa o dia reagindo a tudo ao seu redor. Na segunda forma, antes de qualquer distração, você dedica 7 minutos para a prática. Apenas você, sua respiração e o silêncio. O mundo não mudou, mas o seu estado interno mudou completamente. Essas 2 escolhas criam 2 experiências totalmente diferentes ao longo do dia. E a diferença entre elas é apenas esse tempo dedicado à prática. Agora, sobre alguns cuidados importantes. Não pratique logo após comer. O corpo precisa estar com o sistema digestivo mais tranquilo para que a respiração funcione corretamente. O ideal é esperar pelo menos 2 horas após uma refeição. Se durante a prática você sentir tontura ou desconforto, não force. Isso não é um sinal de perigo, apenas indica que você precisa ajustar o ritmo. Reduza o tempo de retenção e mantenha a proporção até o corpo se adaptar. Se você tem pressão alta ou algum problema cardiovascular, a retenção deve ser feita de forma mais leve no início. Não elimine essa etapa, pois ela é importante, mas comece com tempos menores e aumente aos poucos. Cada pessoa tem um ritmo diferente. O que se mantém igual é a estrutura da prática. O que muda é a intensidade conforme o corpo se adapta. Sobre os efeitos, alguns deles aparecem rapidamente. A técnica de Bhramari, por exemplo, já influencia o sistema nervoso no mesmo momento em que é feita. Ela atua diretamente na resposta ao estresse, trazendo um efeito imediato. Já as outras fases também trazem resultados, mas de forma mais gradual. Nos primeiros dias, você pode começar a notar pequenas mudanças. O sono melhora um pouco, a mente fica mais clara durante o dia e a energia se mantém mais estável. Essas mudanças não são rápidas ou exageradas, mas são consistentes. Elas vão se acumulando com o tempo, como um processo contínuo de ajuste interno. Com o passar das semanas, podem surgir outros sinais. Sensações nas mãos durante a prática, uma leve pressão na testa após finalizar, ou uma qualidade de sono mais profunda, mesmo sem aumentar o tempo dormido. Nos textos antigos, esses sinais eram vistos como confirmações de que o corpo estava respondendo e se reorganizando. Existe também uma última orientação importante. Sempre finalize a prática soltando o ar pela narina esquerda. Isso não é um ritual simbólico, mas uma forma de encerrar o ciclo de forma equilibrada, trazendo o corpo para um estado mais calmo. Assim, como você começou inspirando pela narina esquerda, você termina soltando o ar pela esquerda. O ciclo se fecha, o sistema se organiza e se integra completamente. E existe um último ponto importante antes de encerrar. Não veja esses 7 minutos como mais uma obrigação no seu dia. Pense nesses minutos como o único momento em que o tempo trabalha a seu favor, não contra você. É uma pausa onde o corpo recebe algo que o mundo moderno vem tirando há anos. É o ponto de equilíbrio que muda todo o resto do seu dia, não porque altera o que acontece fora, mas porque transforma o estado interno com que você vive cada momento. E ainda existe algo mais profundo que precisa ser entendido. Não é uma instrução, é uma percepção. Há mais de 2.200 anos, Patanjali não escreveu apenas ideias, ele criou um mapa. Séculos depois, outros mestres não reuniram crenças, mas organizaram um sistema funcional.
E antes mesmo disso tudo, pessoas em diferentes partes do mundo chegaram às mesmas conclusões. Monges, yogis e praticantes em lugares completamente diferentes entenderam algo em comum. A respiração não é apenas ar, e a pausa não é apenas ausência de movimento. Existe algo nesse instante de silêncio que o corpo reconhece como essencial. Isso não aconteceu por acaso. É um padrão que se repetiu ao longo da história porque é real. Esse conhecimento não foi ensinado para a maioria das pessoas, mas agora você tem acesso a ele. E não é algo que se compra ou depende de alguém, está nas suas mãos, literalmente. O seu corpo não sabe quantos anos você tem. Ele apenas responde ao que está sentindo agora. E isso, que pode parecer uma limitação, na verdade é uma liberdade enorme, porque significa que você pode mudar o seu estado a qualquer momento, começando agora. O que os mestres entenderam é que o corpo não precisa ser consertado, ele precisa ser lembrado de como funciona. A primeira prática ajuda a restaurar o equilíbrio interno, a segunda traz calma para o sistema e a terceira ativa um estado mais profundo, onde o corpo realmente absorve o que precisa. Juntas, essas 3 etapas mostram algo essencial. O corpo já sabe o que fazer. Ele tem a capacidade de se ajustar, de se recuperar e de se manter em equilíbrio. A tecnologia mais avançada para isso não está fora, nem depende de ferramentas externas. Ela está na sua respiração, algo que você já tem. Esses 7 minutos não param o tempo, mas mudam completamente a forma como você vive dentro dele. E isso já transforma a maneira como você envelhece. O que você recebeu aqui é uma ferramenta simples, mas poderosa. E existem outras partes do corpo que também guardam esse tipo de conhecimento, esperando atenção. Por agora, isso é o essencial. E em breve você pode continuar aprofundando esse entendimento.